Quando o policial Davi Ramos e seu parceiro responderam a uma denúncia de assalto, eles ficaram em desespero ao encontrar o filho de Davi entre os suspeitos. O adolescente se recusou a falar, então Davi pediu ajuda para outros policiais para descobrir a verdade, revelando um segredo perturbador sobre seu filho. Depois de terminarem a segunda ronda do dia, os policiais Davi Ramos e Michael Rodrigues tiraram um tempo para tomar café e comer algo. A manhã estava incrivelmente tranquila. No entanto, assim que receberam suas bebidas, uma chamada no rádio os direcionou para um endereço próximo, onde um alarme havia sido ativado. Michael tomou um gole rápido do café e expressou frustração, dizendo: "Lá vamos nós para o segundo alarme falso da semana." E Davi concordou. Juntos, Davi e Michael dirigiram na viatura em direção ao local do incidente. No caminho, receberam um aviso pelo rádio de que a situação era mais grave do que imaginavam. Uma quadrilha armada havia invadido uma loja, mantendo clientes e funcionários como reféns. Reforços estavam a caminho, mas eles eram os policiais mais próximos. Isso mudou completamente a atitude dos dois. Ligaram a sirene da viatura e aceleraram, passando pelos sinais de trânsito. 3 minutos depois, eles estacionaram perto da loja e se aproximaram com cuidado. Trocaram olhares e Michael perguntou se deveriam esperar pelos reforços, mas Davi decidiu que não podiam esperar mais. O risco de perder reféns ou os criminosos era muito alto. Em segundos, eles arrombaram a porta da loja com rapidez. Davi gritou para os assaltantes: "Todos fiquem parados. Deixem as armas no chão." No entanto, não havia ninguém armado na loja. Algumas pessoas estavam deitadas no chão, apavoradas. Davi olhou para os fundos da loja e viu um dos criminosos tentando fugir por um corredor. O policial correu atrás dele enquanto seu parceiro, Michael, cuidava dos reféns. O fugitivo parecia ser jovem e magro, com o rosto coberto por um capuz. Ele tentou escapar pela janela dos fundos, mas não foi rápido o suficiente. Davi agarrou o braço do assaltante e o levou para fora da loja. O jovem se debateu e resistiu, mas Davi conseguiu controlar a situação. Fez uma revista nele em busca de armas, mas não encontrou nada que representasse perigo. Davi algemou o jovem, enquanto Michael, seu parceiro, se aproximava com um sorriso de quem pensava que haviam vencido. "Mais um criminoso fora das ruas, né, parceiro?" ele disse, se aproximando para tirar o capuz do rapaz. "Vamos, tire isso logo." Michael retirou o capuz da cabeça do rapaz e olhou nos olhos dele, mas parecia que estava diante de um fantasma. Ao ver o rosto do rapaz, a expressão de Davi também mudou de surpresa para terror imediatamente. O criminoso era Jake Ramos. "Filho, o que você está fazendo aqui?" gritou Davi em desespero. Desmascarado, Jake pediu desculpas com hesitação e tentou explicar que não queria fazer aquilo, mas que não teve escolha. Davi ficou completamente chocado e envergonhado, especialmente porque Michael, seu parceiro na polícia, estava testemunhando tudo. Michael se aproximou e tentou confortar o amigo, pedindo que ele se acalmasse. "Olha, Davi, eu comuniquei à central e cancelei os reforços. Dessa forma, temos tempo para decidir o que fazer aqui, está bem?" disse ele. "Vamos com calma. É o seu filho. Não faça nada precipitado com o garoto." No entanto, Davi não queria ouvir nada disso. Seu próprio filho tinha tentado roubar uma loja cheia de trabalhadores inocentes. Davi perguntou a Jake se sua mãe estava ciente disso, mas o garoto implorou ao pai para deixá-lo ir e não contar nada para ela. Ele repetiu que não teve escolha, mas foi interrompido por seu pai de forma firme. "Sempre temos escolhas além do crime, garoto. Você devia saber disso mais do que ninguém", Davi exclamou, quase partindo para cima de seu filho algemado. Michael interveio para evitar que Davi perdesse a calma e tornasse a situação ainda pior. Eles precisavam tomar uma decisão rápida. Durante toda a sua carreira, Davi nunca havia deixado um criminoso escapar, e permitir que Jake fosse embora agora seria um erro grave em sua integridade e seu papel como policial. O oficial se lembrou de quando Jake tinha 10 anos e eles brincavam juntos. Naquela época, o garoto perguntou: "Papai, se eu fizer algo errado, você vai me prender também?"
Naquela época, o oficial pensou que a pergunta era apenas uma curiosidade infantil. Ele nunca imaginou que seu filho seguiria um caminho tão sujo e desonesto como o do crime. Então, Davi riu e disse ao filho que sabia que ele seria uma pessoa de bem e que nunca teria problemas com a polícia. Agora, diante da realidade, Davi estava cheio de emoções conflitantes. "Vamos levá-lo para a delegacia", Davi gritou nervoso, enquanto enxugava as lágrimas que brotaram de seus olhos. "Ele só será solto quando explicar por que estava aqui como um maldito ladrão." Michael não podia acreditar. Davi realmente ia prender o próprio filho? Michael tentou argumentar, mas foi em vão. Davi já estava levando seu filho em direção à viatura. Jake foi colocado no banco de trás, e os dois seguiram para a delegacia, da mesma maneira que faziam com outros assaltantes. Como pai, Davi Ramírez estava se sentindo extremamente desconfortável. Foi angustiante ver seu filho na cela da prisão. No entanto, o que mais preocupava Davi era a pergunta: por que Jake cometeu esse crime? O garoto recebia dinheiro regularmente e todas as suas despesas eram cobertas. Mesmo durante dificuldades financeiras, Davi e sua esposa, Sofia, nunca deixaram faltar nada para o filho. O que o levou a se envolver em um roubo? "Você está realmente pensando em deixar seu próprio filho passar a noite aqui?" perguntou Michael antes de encerrar seu turno. Davi abaixou a cabeça, se sentindo envergonhado e confuso, mas ciente de que não podia permitir que o comportamento errado de seu filho passasse impune. "Se eu for indulgente com ele, como vou manter outro filho de alguém na prisão? Isso é justo? Ele vai passar a noite aqui. É minha decisão final", disse o pai, amargurado, se despedindo de seu parceiro e indicando que se encontrariam novamente no dia seguinte. Depois de se trocar, Davi voltou para casa em seu carro, perturbado com tudo o que aconteceu. Ele ainda não havia pensado em como contar isso para sua esposa. Como ela reagiria ao descobrir que o filho deles havia cometido um crime e que seu marido estava por trás da prisão. Em um ponto da estrada, Davi se deparou com um acidente que bloqueava a passagem, forçando-o a parar. Enquanto esperava no carro, sua mente vagou. Ele viu as luzes de emergência da ambulância se aproximando e isso o fez lembrar de um episódio de sua adolescência. Naquela época, ele e alguns amigos costumavam subir em um viaduto e jogar pedras nos carros que passavam embaixo. Era para ser apenas uma brincadeira de jovens entediados em uma cidade pequena, mas um dia as coisas saíram do controle. Davi, com apenas 14 anos na época, cometeu um erro ao atirar uma pedra maior do que o normal. A pedra atravessou o para-brisa de um carro que passava e feriu a motorista, fazendo com que ela perdesse o controle e batesse o veículo. O acidente causou um grande engarrafamento na estrada, bloqueando a passagem de carros e caminhões por várias horas. Assustados, os garotos correram para se esconder em uma floresta e ficaram lá até que a situação se acalmasse. Apesar dos danos ao carro, a mulher não ficou gravemente ferida e ninguém foi responsabilizado pelo incidente. Quando Davi finalmente voltou para casa horas depois, uma viatura estava estacionada na frente de sua casa e seus pais estavam conversando com um policial que investigava o ocorrido com os pais de todas as crianças do bairro. Antes que o menino pudesse dizer algo que o incriminasse, sua mãe perguntou: "Como está seu primo? Ele melhorou da febre?" O adolescente olhou para o policial por um momento e o policial sorriu para ele. O jovem Davi acenou com a cabeça e subiu para o seu quarto. Minutos depois da partida da viatura, a porta de seu quarto se abriu e seu pai apareceu com um cinto em mãos. O policial não suspeitou de nada, mas os pais do garoto sabiam exatamente que tipo de filho tinham, embora nunca imaginassem que ele poderia machucar alguém inocente. Essa foi a pior lembrança de sua infância, mas também foi o que o fez mudar sua mentalidade completamente e sonhar em ser policial um dia. Tempos antigos, pensou Davi dentro do carro quando finalmente o trânsito começou a fluir. Agora era sua vez de ensinar uma lição ao filho, mas, ao contrário de seu pai, sem recorrer à violência. Ele mostraria que as ações têm consequências usando apenas a lei.
Com isso em mente, ele finalmente encontrou uma forma de conversar com sua esposa sobre o que havia acontecido. Quando Davi chegou em casa, sua esposa perguntou imediatamente se Jake havia ligado, já que o filho tinha saído cedo e ainda não tinha retornado. Sem escolha, o policial teve que contar a verdade, mesmo sabendo que isso devastaria sua esposa. Ele explicou com o máximo de cuidado que havia prendido Jake por ter roubado uma loja e que ele não voltaria para casa naquela noite. Sofia precisou se sentar no sofá e controlar a respiração para não passar mal. Chocada, ela não sabia o que dizer ou como lidar com a notícia. Perguntou o que havia acontecido, pois não conseguia acreditar que seu filho havia feito algo tão terrível. Afinal, que motivos ele teria para isso? Davi explicou que o garoto foi preso em flagrante e seguiu o procedimento da polícia. Sofia não aceitou que seu filho estivesse preso e começou a chorar. Ela discutiu com o marido, perguntando por que ele não conversou com ela antes, pois talvez juntos pudessem ter encontrado uma solução melhor. Eu não estava sozinho quando prendi ele. Além disso, você me conhece. A lei é a lei, querida. Para todos, inclusive para Jake, nosso filho, disse Davi, com os olhos marejados. Ele tentava ser forte, mas estava abalado com a situação. Ele se perguntava se havia falhado como pai. Sofia gritou com o marido e pediu que ele resolvesse o assunto. Davi estava cansado e decidiu não falar mais sobre isso. Ele recusou a comida que Sofia havia preparado e foi tomar banho. Quando tentou dormir, não conseguiu relaxar de forma alguma. Sempre que fechava os olhos, imaginava a esposa e seu colega de trabalho como dois fantasmas à sua frente, sugerindo que ele poderia ter resolvido as coisas de maneira diferente. Davi desistiu de tentar dormir e levantou-se, indo para o quarto de Jake para tentar entender por que seu filho havia agido daquela forma. Ele vasculhou o quarto em busca de respostas, mas não encontrou nada no armário ou embaixo da cama. No entanto, ao olhar em uma das gavetas da mesa de cabeceira, encontrou um caderno. Um pequeno pedaço de papel caiu dele e tocou o chão. Davi o pegou e leu a mensagem. Nathan, $600. O policial virou o papel, mas não havia mais nada escrito. O que aquilo significava? Quem era Nathan? No dia seguinte, o policial Davi Ramírez visitou Marcos, o melhor amigo de Jake, para perguntar sobre o nome misterioso que estava no caderno de seu filho. Ele percebeu que o garoto ficou muito ansioso ao ouvir o nome de Nathan, mas negou saber qualquer coisa. Davi olhou seriamente para o garoto e disse: "É melhor me contar o que meu filho aprontou. Ele está na prisão na delegacia. Você quer ser visto como cúmplice do crime?" Marcos suspirou fundo e contou tudo. "Jake nunca faria algo assim, Sr. Ramírez. Ele foi coagido por Nathan", disse o garoto. Davi pressionou Marcos novamente. "Fala logo." Então, o rapaz confessou que conhecia Nathan e explicou como tudo aconteceu. Jake e Marcos saíram com alguns amigos e pegaram o carro da mãe de um deles sem ela saber, apenas para passear sem rumo. Nenhum deles tinha muita experiência em dirigir, mas quando chegou a vez de Jake, ele quis mostrar suas habilidades e acelerou o carro, perdendo o controle em uma curva e batendo em outro veículo estacionado. Estavam em uma área com muitos trailers antigos, e o carro atingido pertencia a Nathan, um traficante de 22 anos que morava lá. Nathan ouviu o barulho e foi confrontar os garotos imediatamente. Ele arrancou Jake do carro e exigiu $600 pelos danos ao veículo imediatamente. Jake disse que não tinha o dinheiro e tentou se explicar, mas acabou levando um soco de Nathan. Rangendo os dentes, o traficante ameaçou que ele conseguiria o dinheiro de qualquer maneira, mesmo que fosse através de roubo, ou então Jake teria que pagar pelos danos com sua própria vida. A história deixou o policial profundamente perturbado. Seu filho tinha cometido um erro, mas antes disso, ele havia sido agredido e ameaçado. Quando Davi saiu da casa de Marcos, ligou para seu parceiro James e disse: "Ei, você quer me ajudar a encontrar alguém? Ele foi visto pela última vez na antiga área dos trailers." Ao chegarem ao local, os policiais viram um jovem saindo de um carro danificado, com a lateral amassada e o vidro quebrado. Ele estava carregando uma mochila.
James se aproximou do jovem e perguntou à distância se ele era Nathan. Ao ouvir seu nome e ver dois policiais se aproximando, o jovem delinquente fugiu rapidamente, pulando o muro de uma casa. Davi e Michael se separaram para perseguir o criminoso, cercando a área. Não demorou muito até que o encurralassem. Sem saída, Nathan tirou a mochila das costas e a atirou na direção dos policiais, alegando que nada na mochila era dele e que ele estava apenas fazendo um favor a um amigo. Quando Davi abriu a mochila, encontrou drogas, dinheiro e uma pistola. Ele imediatamente deu voz de prisão a Nathan e o algemou. Davi explicou que Nathan havia se envolvido com um adolescente errado, seu filho Jake, que estava preso por ter sido forçado por ele a participar do assalto. Nathan debochou dizendo que Jake estava apenas colhendo as consequências de seus atos. David ficou furioso, mas Michael impediu que ele agisse por impulso e, sozinho, levou o criminoso para a viatura. Alguns dias após a prisão de Nathan, Jake teve uma audiência com o juiz. A atmosfera na sala do tribunal era tensa, mas pelo menos desta vez, David não precisaria testemunhar contra o filho. Ele estava lá para testemunhar a favor da inocência de Jake e por sua liberdade. David Ramírez mostrou o vídeo da câmera da loja que registrara o assalto, no qual seu filho estava acuado e amedrontado em um canto da loja durante o crime. O policial sabia que isso não apagaria a participação de seu filho no crime, mas esperava que o juiz entendesse que o jovem havia sido coagido. Quando David estava prestes a interromper a exibição do vídeo, o juiz pediu que o deixasse continuar tocando por mais tempo. Foi então que todos puderam ver a conduta imparcial do policial, algemando seu próprio filho enquanto enxugava as lágrimas. Antes de dar sua decisão, o juiz permitiu que o réu se manifestasse. O garoto admitiu ter participado do roubo, mas alegou que o fez por medo de sua própria vida e da vida de seus amigos. Ele reconheceu o erro que cometeu e sabia que poderia ter contado tudo ao pai, mas não queria preocupá-lo nem torná-lo alvo de traficantes, já que seu pai lidava com criminosos todos os dias. Agora, depois de enfrentar um perigo real, Jake percebeu o papel crucial que seu pai desempenhava na sociedade. Ele se sentia envergonhado por não ter sido sincero desde o início, o que havia desapontado seus pais. Jake expressou seu orgulho por seu pai, esperando que um dia seu pai se orgulhasse dele também. David, emocionado, deixou uma lágrima escapar, percebendo que toda a educação que havia dado a seu filho havia valido a pena. O juiz, satisfeito com as palavras do garoto e o comportamento de David, decidiu que Jake era uma vítima na situação e, portanto, inocente. Ele não seria condenado a nenhuma pena, considerando que tinha sido coagido de maneira agressiva a agir daquela forma. No entanto, como Jake realmente havia participado de uma infração, ele teria que cumprir 3 meses de trabalho comunitário. Essa foi toda a sua sentença. Ao saírem do tribunal, David e Jake se abraçaram de uma forma que há muito tempo não acontecia. Foi um abraço esperado por muito tempo por Jake, e seu pai finalmente o deu, mostrando que não cometeria o mesmo erro de ser excessivamente rígido com seu filho. "Eu te amo, garoto", disse ele. "Agora, vamos para casa. Sua mãe preparou o jantar." A história enfatiza a importância de buscar a verdade e a justiça, mesmo em circunstâncias complexas. O sistema legal agiu com imparcialidade e equidade, reconhecendo que Jake foi coagido a cometer um erro. Resumindo, este conselho nos recorda da relevância do amor, comunicação e empatia nas relações familiares e da necessidade de buscar justiça e compreensão em momentos difíceis. Pessoal, para quem tem interesse em cuidar da pele, experimente a beleza renovada da sua pele com a incrível rosa mosqueta amazônica. Esse sérum é a chave para uma pele revitalizada, combatendo rugas, proporcionando hidratação e sustentação e estimulando a renovação diária da sua pele. Redescubra sua autoestima com o poder da Amazônia concentrado em um único produto. Para quem quer mais informações, vou deixar o link no primeiro comentário. Se você gostou da história, por favor, deixe um like e o próximo vídeo que está aparecendo na tela
provavelmente também vai emocionar você. Tenha uma ótima sessão e até o próximo vídeo.